Atenção, atenção! Se você está apoiando este canal, entre em contato comigo no telefone que está na descrição do vídeo. Obrigada! Pausa para focar na minha caneca do Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Arrasou. Bom, então vamos lá. Esse comentário eu achei muito interessante, eu quero muito responder e falar um pouquinho sobre isso, né? Ele é o comentário da Adriana. Um beijo, Dri, obrigada pelo seu comentário. Ela deixou no último vídeo da série Contato Zero. E é um vídeo em que eu finalizo dizendo que no final a gente vai compreendendo que tudo de alguma forma nos ajuda a crescer, nos ajuda a evoluir e que essas situações difíceis pelas quais a gente passa, elas deixam de fato um aprendizado. E aí eu quero deixar para vocês o que a Adriana comentou aqui. E vamos ver. E aí ela fala, me agradece, né? Começa me agradecendo e tal. E aí ela fala assim: Naná, eu só não concordo, pelo menos não concordo nesse atual momento, que isso veio para que eu evolua. Isso não concordo mesmo. Vou colar aqui abaixo uma resposta da página Cora, e eu não sei quem foi a moça que respondeu, mas eu concordo total com ela. A pergunta era: qual o aspecto mais triste de ser vítima de abuso narcísico? A perda da inocência. As pessoas podem viver a vida inteira sem nunca terem passado pela experiência de desgosto, tristeza profunda, traição repentina, falta de empatia, amor falso e trauma associado ao apego a um narcisista. Se isso acontecer, você mudará para sempre. Muitas pessoas tentam dar um toque positivo à mudança, dizendo com que ela faz com que você cresça e se ame mais. Discordo. Tive uma vida cheia de crescimento cognitivo e emocional. Nunca tive problemas em amar quem sou, o que conquistei e como tratei os outros ao longo da minha gestão aqui no planeta Terra. Eu não queria ou precisava experimentar me apaixonar por um narcisista para me tornar uma pessoa melhor. Em vez disso, regredi. Isso abalou minha visão da humanidade e minha fé na mesma. Eu sabia que havia maldade no mundo, só nunca soube que poderia ser disfarçado de amor. E aí a Adri agradece, enfim, manda um abraço e esse abraço é recíproco. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, gente? Em primeiro lugar, tem uma coisa que eu aprendi. Nada serve para tudo. Nada. Então, assim, as coisas que eu falo aqui, de repente vão tocar e vão alcançar 30, 40. Olha, se eu estiver sendo, assim, tiver uma expectativa muito alta, talvez 50% das pessoas de fato vão se identificar com o que eu tô falando. E outras pessoas, de repente, vão dizer: não é bem assim. Minha história foi diferente, eu não me encaixo com isso, o que essa pessoa tá falando não faz sentido pra mim porque é totalmente diferente da minha história. E isso, gente, é uma angústia pra quem grava vídeo. Porque quando eu tô aqui falando, né, quando eu tô aqui me expressando e eu tô falando de um ponto X, mas tem outro ponto. Mas tem um outro ponto de vista. Mas tem uma outra situação que pode ter acontecido. E a gente nunca vai conseguir abranger tudo e falar sobre tudo, né? Bom, então aqui eu vou falar sobre duas coisas. Vou tentar ser o mais breve, o mais sucinta possível. Eu quero falar um pouco sobre a maneira como você significa as coisas, o significado que as coisas têm para nós e como isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar. E romantização do abuso.
Qual é a diferença dessas duas coisas, né? Para mim, no meu ponto de vista. Então, assim, a gente pode trazer, por exemplo, e a gente pode falar sobre a Edith Eger. Eu vou deixar a história dela, para quem não conhece, aqui na descrição desse vídeo. A Edith teve uma história muito triste dentro dos campos de concentração de Auschwitz, né? E no momento em que ela passou por determinadas situações, ela, como bailarina, imaginava que ela estava dançando livremente. E aí, de repente, você pode me dizer assim, Naná, essa pessoa, ela estava dentro de um campo de concentração, passando por uma situação extremamente difícil, e ela imaginou que ela estava dançando livremente. Ela estava romantizando um abuso? Tô indo aqui pro extremo, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento a ajudou a ficar naquele lugar, ajudou ela a ter esperança, a esperança que ela ia sair dali, a esperança de que ela ia melhorar, enfim. Muitas vezes, diante de uma história como essa, ou de histórias como essa, eu me fiz essa pergunta de até que ponto nós romantizamos um abuso e até que ponto aquele pensamento nos ajuda de alguma forma. E eu cheguei a uma conclusão. Todo o poder que nós temos, ele está na nossa mente e na maneira como nós interpretamos as coisas. Imagina você diante de uma mesma situação com dois pensamentos diferentes. Pensamento A: existe uma grande probabilidade disso dar certo, eu vou fazer o máximo para que isso dê certo, eu vou tirar o melhor dessa situação, independente de qualquer coisa, e eu vou sair daqui melhor do que quando eu entrei, ainda que isso leve um tempo. Pensamento B: isso aqui acabou com a minha vida, eu saí muito pior do que quando eu entrei, eu perdi totalmente a fé na humanidade e eu era uma pessoa muito melhor e agora eu sou uma pessoa muito pior. Qual desses dois pensamentos você acha que vão te dar mais força para que você consiga seguir? Agora, o que eu acho problemático e o que eu acho que sim é a romantização de um abuso é você minimizar uma situação. Então, quando eu vejo na internet alguém romantizando um abuso, por exemplo, eu percebo ali uma pessoa que, para a sua saúde mental, está tentando interpretar aquilo da melhor forma possível. O problema é que muitas vezes, quando a pessoa não tem consciência disso, ela não tem consciência do quanto foi ruim o que ela passou, a gente pode estar sempre deixando as coisas embaixo do tapete. A gente pode estar, por exemplo, minimizando um transtorno de personalidade, que é o narcisismo, ou uma psicopatologia, que é a psicopatia. E é importante trazer tudo isso à tona, trazer isso para nossa consciência. Esse mal existe, nós passamos por isso e é terrível. Isso nos fez muito mal, mas para a nossa saúde mental, nós precisamos usar maneiras, desenvolver maneiras para lidar com isso da melhor forma possível. Talvez a melhor maneira seja como o da Edith, ou seja como de tantas outras pessoas, a minha mesmo, que é acreditando que, independente do que aconteça, eu vou conseguir tirar algo bom dessa situação. E a maneira que eu vou escolher encarar tudo isso vai ser determinante para a maneira que eu vou agir e de como que eu vou levar a minha vida a partir daí. Cada pessoa
vai escolher a melhor forma de lidar com o que aconteceu. E algumas pessoas talvez escolham esse lado que a moça expôs na página, né? De trazer essa realidade totalmente nua e crua. Talvez isso faça bem para ela. Talvez não faça bem para o outro e não faça bem para o outro, porque nada é para tudo. E aí tem um monte de coisa que envolve, né, gente? O tempo que faz que a pessoa passou por essa situação, como que essa pessoa tá. De repente essa pessoa terminou esse relacionamento em 2 meses e aí realmente não vai conseguir ter uma postura muito diferente dessa, porque ainda tá muito próxima de toda a dor. Enfim, uma série de coisas que envolvem isso. E dizer que todas vocês que estão aqui, que acompanham o meu trabalho há muito tempo, que sabem, porque eu já compartilhei muito, né, do quanto esse relacionamento ele foi destrutivo para mim, do que causou na minha vida. E hoje, quase uma década depois, eu tô aqui para dizer, foi difícil, foi doloroso, mas não. Eu não perdi a minha fé no ser humano. Não. Eu não perdi a minha capacidade de amar. Embora em algum momento eu tenha tido a certeza de que eu ia perder, mas eu não perdi. Porque essas pessoas narcisistas, perversas, psicopatas, tantos outros perfis, eu não quero aqui me aprofundar, mas elas tiram muita coisa da gente, sabe? E eu acho até que no primeiro momento nos fazem sim perder a fé no ser humano. E o tempo vai nos mostrando que ninguém tem o poder de nos tirar a nossa capacidade de amar. E se você ainda está num estado de dor em que você não consegue compreender isso, eu peço para que o amor seja o seu guia em cada passo que você der. E que você consiga rapidamente chegar à conclusão de que você é muito maior do que o que te aconteceu. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, pessoal.